as convenções terrenas. Mas quando nós observamos as famílias que nós podemos configurar à luz da doutrina espírita, isso se expande um tanto mais e amplia as nossas responsabilidades também um tanto mais. Portanto, eu vou só dividir a minha fala em algumas partes. Sei que tem alguns que chegam já de começo aqui no Espiritismo hoje, então a gente vai preparar nessa introdução uma base comum para todos nós. Sei que tem alguns que já estão mais avançados, daí na hora do desenvolvimento a gente parte para reflexões um pouco mais aprofundadas. E aí no final a gente faz algumas reflexões à guisa também de conclusão, né, da nossa fala, sabendo que os nossos estudos, as nossas reflexões não se finalizam, né? A gente sempre segue estudando, aprendendo, crescendo como espíritos. Muito bem, deixa eu me organizar aqui com o computador. Ok, então essa fala está dividida nessas 3 partes. E eu gostaria de começar com uma frase que está no Livro dos Espíritos, uma pergunta e uma resposta, que nós passamos muitas vezes por ela. Mas vale a pena a gente parar um pouquinho nesses instantes que nos dedicamos à reflexão e aprofundarmos esse processo de pensamento. Então, na questão 775, há uma pergunta que relaciona família, sociedade e o nosso papel no contexto familiar. E o resultado desse papel no contexto familiar, o reflexo disso na sociedade. Então a pergunta é: qual seria para a sociedade? Então, veja que Kardec faz uma pergunta muito bem estruturada. Ele pergunta, bom, e na sociedade? Qual seria o reflexo disso na sociedade se a gente tivesse como resultado, qual seria o resultado do relaxamento dos laços de família? Então, qual seria para a sociedade o resultado de nós relaxarmos os nossos enlaces familiares? Ou seja, se eu estou no contexto familiar, se eu começo a relaxar os meus laços familiares, não dou muita bola com meu filho, não tenho muita afetividade com a minha tia, com o meu netinho, começo a brigar com a minha esposa, eu começo, entre aspas, a relaxar nas relações familiares. Qual seria o impacto desse relaxamento nas relações familiares no contexto social? Essa é a pergunta. E aí os espíritos dizem, uma recrudescência do egoísmo. Ou seja, se na nossa família todo mundo vai pensando só em si, não pensa nos outros, o que acontece na sociedade? Nós vamos ter uma sociedade em que todo mundo pensa só em si. Traduzindo, está aqui, em bom português. E aí, quando a gente olha, e o trabalho na família é um trabalho que nos cabe como pais, como tios, como avós, como filhos também. É um trabalho que nos cabe como responsabilidade, como missão. É uma atribuição divina. Ou seja, Roberto, o que quer dizer isso? Traduzindo também em bom português, quer dizer que nós seremos cobrados por isso, pela nossa própria consciência. Já estamos sendo. Então, quando nós nos ausentamos dessas responsabilidades no contexto familiar, nós teremos uma sociedade completamente destroçada nos seus princípios. Aí, não quero... A gente olha para a sociedade, olha para o mundo, e aí, o que a gente vê de resultado? A gente tem um mundo que está se preparando realmente para uma nova era, e Kardec deixa claro que o sentimento que vai estruturar as nossas relações numa nova era é o sentimento de fraternidade. E como é que nós vamos ter fraternidade entre os povos, entre as nações, se nós não temos fraternidade nem mesmo no contexto familiar? Percebe onde que nasce a nova sociedade? Na nossa intimidade e no contexto da nossa família. A nova sociedade surge a partir daí. Não vai florescer a partir de decreto que vem de cima para baixo. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Kardec deixa muito claro, é preciso preparar o homem para a coisa e não a coisa para o homem. Ou seja, se nós não estivermos preparados para essa nossa nova sociedade, não adianta a gente apontar o dedo para fora e exigir dos outros a construção de uma nova sociedade. Porque nós não estamos sendo verdadeiramente, completamente partícipes dessa sociedade em termos de uma elaboração de laços mais verdadeiros, mais genuínos, mais fraternais. Então muitas vezes a gente cobra a fraternidade no mundo e o que a gente vê no mundo são as guerras, né? A gente cobra dos outros, né? Os decretos, as leis, etc. Mas nós deveríamos apontar para nós mesmos e averiguar que tipo de família a gente está construindo. Porque a partir de uma célula que a gente remonta o organismo inteiro, que é da área médica e da área clínica, né? Vai saber, se você tiver uma célula em dificuldade, adoecida, ela gera uma descompensação no organismo inteiro. É assim que começam, por exemplo, os problemas de câncer. Né? Exatamente isso. Então, se a gente tem uma célula que vai se estruturando na sociedade, um conjunto de células que vão se estruturando na sociedade, a gente vai ter uma sociedade muito mais robusta,
nos seus princípios, nos seus valores. Então é isso que essa questão quer dizer. Então quando a gente lê muitas vezes essa questão no livro dos Espíritos, a gente fica até com preguiça. Nossa, mas o que é recrudescência, né? E não vai procurar o dicionário. Recrudescência quer dizer uma intensificação. Vai aumentar o egoísmo. Ou seja, se a gente relaxa os laços familiares, a gente vai ver na sociedade uma intensificação do egoísmo. E os Espíritos nos dizem só para a gente ter um a mais, que a guerra é resultado do egoísmo. Tem guerra no mundo? Tem guerra aí? A gente não tem uma guerra declarada. Mas vejam as guerras no trânsito, vejam as guerras nas sociedades menores, né? Nas organizações menores, estão aí. Resultado do nosso egoísmo, das nossas dificuldades que começam no contexto familiar. Né? E aí nós vamos analisando os nossos papéis e a força que nós temos nesse núcleo, pequeno núcleo da sociedade que é a família. Então, agora um outro ponto, já mencionei isso de passagem quando fizemos a reflexão dessa primeira questão, mas vale a pena intensificar. Os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Então, nós que somos pais, avós, etc., temos uma tarefa para com os pequeninos que nos chegam. Eles trazem a boa nova de um mundo novo, né? Mas será que nós estamos atentos a essas boas novas que eles trazem? Será que nós estamos atentos às más inclinações que nossos filhos trazem? Para que nós possamos, como dizem os Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, desde pequeninos orientar o crescimento dessa plantinha, porque na medida em que uma plantinha não vai ter no seu crescimento orientado, essa plantinha vai se transformando numa árvore, né? Já viram um tronco de uma árvore? É fácil de cortar o tronco de uma árvore. Ela começou com uma plantinha, mas eu não corrigi lá atrás. E quantas vezes nós, como pais, como avós, vamos colher os resultados, os frutos dessa educação ou dessa negligência na área educativa lá na frente, quando esse filho se torna um jovem, se torna um adulto. E muitas vezes, quando os pais lá na frente precisam, daí sim, é a tarefa dos filhos para com os pais. Né? Os pais vão ficando idosos. Está acontecendo na sociedade, né? A gente percebe, a gente vai num lugar, num restaurante, antigamente a gente via criancinha, jovenzinhos, né, adolescentes. Aí eu digo para minha esposa, a gente vai num restaurante às vezes comer, né? Eu digo, meu Deus, a gente não vê mais aquelas criancinhas, aqueles jovens adolescentes, é todo mundo mais faixa etária, né? Idoso, todo mundo cabelinho branco, sem cabelo. Eu digo, opa, está mudando a sociedade está se reconfigurando. Então cabe agora aos pais que estão ficando mais idosos receberem de alguma sorte aquilo que ofereceram para os filhos lá atrás. O carinho, o cuidado, toda a responsabilidade que é cuidar de um filho. Mas quando eles vão ficando mais idosos, são os filhos que precisam dar uma força para os pais. Porque os filhos já cresceram, já são adultos, já têm a sua autonomia e agora têm os recursos para auxiliarem esses pais. Mas o que a gente faz com esses pais? Dá o auxílio ou não? A gente esquece, deixa de lado, como se fosse mais uma peça antiga de casa? Ou será que a gente tem um afeto por eles? Ainda que o pai às vezes responda lá e cá por conta das suas dificuldades mentais, a gente sabe disso, né? Quantas vezes a gente enfrenta esse problema no contexto das nossas famílias, por exemplo, né? O pai está com Alzheimer, não entende muito bem, a gente tem que ir cuidando daquele processo de dificuldade mental que esse idoso apresenta. Mas somos nós os responsáveis por esse cuidado de alguma sorte também como filhos, né? Porque lá atrás, imagina quantas vezes ele não teve que aguentar. Eu às vezes olho para o meu pai e digo assim, meu Deus, que mulher era paciente comigo. A gente adolescente, né? A gente é arrogante como adolescente, peraí, o pai tem que aguentar meu filho, tenha calma, tenha paciência, não fale assim com as pessoas, não trate assim, não crie esse mau hábito, e o pai vai corrigindo, e vai corrigindo. E quantas vezes, né? Aí fica velhinho, aí o pai repete as coisas, o filho não quer ter a paciência que o pai teve com ele, né? Lá atrás. E a gente não coloca no futuro. Quando a gente projeta no futuro e diz assim, meu Deus, como meu pai foi paciente. Como meu avô foi paciente. E será que eu não vou ter um pingo de paciência, como a gente costuma dizer, como meu pai que agora está idoso, que repete sempre as mesmas histórias? A gente vai conversar com a pessoa mais idosa, a pessoa fala, nossa, eu tive uma questão na vida. Você volta na semana seguinte e conversar, nossa, eu tive uma questão na vida. E ela fala da mesma coisa. E você não tem a paciência de ouvir. A gente é impaciente, né? Mas lá atrás essa pessoa teve muita paciência conosco, trocar as nossas fraldas, amarrar o nosso cadastro de tênis. Olha só, desprendimento. Né? Então, a família é esse contexto de pelo menos troca, pelo menos de abnegação. Rememoremos a oração de Francisco de Assis. É claro que nós temos que ter um equilíbrio, amar ao próximo como a si mesmo. Mas quando é claro que a prece de Francisco de Assis, alguns dizem que de fato Francisco de Assis não deixou essa prece, né? Embora a gente vulgarmente a divulgue assim. Mas quando a gente olha para essa prece e observa cada frase,
Mais amar do que ser amado, mais compreender do que ser compreendido, é uma evocação aos nossos sentimentos para que a gente se dirija ao outro, observando as necessidades do outro. Não só falando, olha, eu preciso disso, hein? Eu preciso disso, hein? Todo momento querendo coisas para si. Isso é egoísmo. A abnegação faz com que a gente deixe um pouco de lado a nossa personalidade, aquilo que nós desejamos, para observar quais são os desejos dos outros, quais são as nossas necessidades no contexto familiar. Muito bem. Após duas espécies de... Muito importante. Agora aqui o Espiritismo, de alguma sorte, amplia o nosso olhar. Bastante com relação à educação convencional, à visão materialista até da psicologia. Porque o que vai dizer nessa frase aqui, que está no Evangelho segundo o Espiritismo? Que existem duas espécies de família. Uma família que é dos laços consanguíneos. É essa família genética, né? O pai, a mãe, o avô, o filho. E que não se finda quando se dá o processo de desencarnação ou de morte, né? Desencarnação e morte no Espiritismo são duas coisas distintas, são conceitos distintos. Mas vamos trabalhar com o conceito de morte. A mãe faleceu. Quer dizer que se ela estiver preparada como espírito, etc., ela vai trabalhar nesse contexto espiritual por essa família que ela deixou aqui na Terra. Quantas vezes em sessões mediúnicas, já presenciei isso, vem um espírito endurecido, mas daquele assim, perverso na maldade, etc., com raiva assim, né? Como se eu fosse um encarnado, estava com raiva saindo pelos ouvidos até. Raivoso, bater na mesa. Como é que você faz para quebrar essa raiva desse espírito? É difícil. Não, olha o doutrinador, o dialogador, né, como a gente diz, tem que ter uma lábia danada. E às vezes ele não consegue. Porque você precisa ter, não adianta lábia, você precisa ter sentimentos. Aí vem esse espírito duro se manifestando por um médium, e aí uma das formas que a espiritualidade encontra desse espírito muito endurecido começar a quebrar essa cristalização é vir a mãe dele, uma das reencarnações, e dizer assim: meu filhinho, o que é isso que você está fazendo? Você não precisa ter tanta raiva. O que aconteceu no teu coração por você alimentar tanta raiva, tanto ressentimento, tanta mágoa? E aí começa a trabalhar no emocional desse espírito. O que eu estou querendo dizer com isso? Que os laços familiares não se encerram na estrutura física, no corpo físico. Eles vão para além da matéria. E aí esse espírito provavelmente vai dizer: nossa, esse espírito, mulher, né, que se apresenta ali como mãe, diz: nossa, ela foi tão boa para mim. O que eu estou fazendo comigo? E ela vem tratá-lo com carinho. Lembra da mulher adúltera? Quando Jesus recebe a mulher adúltera, ele trata ela com dureza ou com misericórdia? Com indulgência. Porque a justiça dos espíritos superiores e a justiça divina, ela não se faz com rispidez. Não se faz com vingança. A justiça pelos espíritos superiores é feita com brandura, com misericórdia. Porque eles são educadores, eles educam o espírito que precisa. Nós muitas vezes queremos assim, né? Tipo, olho por olho, dente por dente. A nossa justiça ainda é nesse sistema. Pelo menos se não é por fora, na nossa intimidade às vezes isso acontece. O que nós temos que fazer? Nós temos que nos libertar dessa sede de justiça por vingança. A gente teria que ter uma sede de justiça dentro de um olhar misericordioso, a partir de um viés indulgente, né? Isso é que Jesus nos ensina. Mas, ainda falando dos laços espirituais, há um ponto muito importante. Como que se dão os vínculos entre os encarnados e os desencarnados? Pelo sentimento, pelo pensamento, não é isso? Quer dizer então, Roberto, que se eu estiver lá na minha casa, no meu contexto ali do lar doméstico, no meu contexto familiar, se a gente estiver alimentando muito um certo tipo de padrão mental, de pensamento, de sentimento, quer dizer que tem uma família espiritual com esse tipo de pensamento e sentimento junto com vocês naquele momento. Interessante, né? Aí o que acontece? Nós temos uma responsabilidade pelo que nós pensamos. Ou seja, se os nossos pensamentos começam a ficar muito, entre aspas, perturbados, desgovernados do contexto doméstico, a gente tem recursos dentro do Espiritismo. Temos a prece, a leitura edificante, colocar uma música que seja construtiva, diálogos mais fraternais e saudáveis. A gente vai entrar um pouquinho nisso. Porque se nós não entrarmos por esse caminho de cura e de restabelecimento do equilíbrio, em geral, se nós formos ficar o tempo inteiro assistindo certos programas de televisão, nas redes sociais, na internet, seja o que for, e que não elevam o nosso padrão da alma, do espírito, o que é que nós vamos convidar para coabitar no nosso ambiente doméstico?
aquele tipo de padrão mental que está ali nas redes sociais, na televisão, no noticiário, etc. E é a gente que escolhe. Deus nos concedeu o livre-arbítrio. Então, o uso do livre-arbítrio diz respeito a cada um. Eu escolhi isso aqui, o outro escolheu aquele outro. Ok, nós vamos responder a partir do uso que nós fazemos do nosso livre-arbítrio. O que o Espiritismo nos traz é que nós temos responsabilidade pelo que nós pensamos também. Bem-aventurados, dizia o Cristo, aqueles que têm puro coração. Pensamento, sentimento, tá? Falando das duas coisas. Quando eu falo pensamento, incluo o sentimento. Quando eu falo sentimento, eu incluo também o pensamento. Não estou sendo aqui excludente. Então, quando Cristo fala que felizes, bem-aventurados são aqueles que têm puro o coração, ele está falando a importância de nós depurarmos os nossos sentimentos. Por que hoje eu acordei sendo ingrato? Por que hoje eu acordei com tanta mágoa no meu coração? Por que ainda tem aquela dureza no meu coração, no meu sentimento, que eu não consigo trabalhar? E aí nós vamos olhando para as nossas intimidades e elaborando cada vez mais os nossos sentimentos. Aí nós vamos alcançando esses níveis de bem-aventurança. É como se nós nos libertássemos de certos adoecimentos íntimos para alcançarmos um pouco mais de plenitude, de felicidade interior. Ok? Muito bem, deixa eu ver eu controlando o horário aqui, porque às 11 horas a gente tem que, né, se despedir, né, digamos assim, pelo menos formalmente, né? Então, esse é o contexto que eu estou falando. Né? A gente vai ter o eu, imagina que a gente tem um espírito muito elaborado, né, muito evoluído, que é esse amarelinho. Eu coloquei ali o eu, como se fosse eu, né? Mais ou menos no meio do caminho. E às vezes tem, no nosso contexto familiar, aqueles já estão mais no roxinho, esse magenta, né? O que acontece? O que a gente está querendo dizer? Eu vou ler uma frase que está no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, porque ela nos ajuda nessa reflexão. Está aqui no rodapé, eu vou ler para vocês, porque acho que talvez alguns não vejam. Então, essa é uma mensagem desse espírito, chama Ané Gordon, ela está no livro Céu e Inferno, na parte que tem os estudos de caso de Allan Kardec, nessa obra, fantástica. Aliás, eu diria para vocês ler a obra inteira, né? Mas se você for lendo caso a caso, Kardec classifica ali os espíritos felizes, sofredores, em situação mediana, espíritos que se suicidaram, criminosos que têm o coração muito endurecido. Aí a gente vai lendo ali e vai aprendendo com cada um desses espíritos. Porque a gente vê assim, esse espírito fez isso, eu também estou fazendo. E ele está numa situação de sofrimento infeliz. Então eu tenho que parar de fazer isso. Porque se lá do mundo espiritual ele está me dizendo que não devo proceder dessa maneira, melhor eu parar. Ou muitas vezes a gente vê um espírito feliz. O que aquele espírito que está ali se dizendo feliz no mundo espiritual fez na sua última reencarnação? Isso aqui eu preciso copiar, colocar mais desse tipo de procedimento na minha vida. E aí a gente vai se instruindo a partir disso. É tão belo esse livro. Mas nesse espírito aqui, que é o espírito que está como feliz, na classificação de Allan Kardec. E aí ela fala desse contexto que ela veio, ela nasceu, essa Ané Gordon, num contexto de espíritos muito rudes, reencarnados, que eram mineiros, né? Na época da mineração lá do século XIX de Kardec, ela viveu nesse período, né? E aí Kardec se espanta, né? Ou melhor, de alguma forma ele se surpreende, né? Porque ele era um espírito muito delicado e nasceu num contexto de homens um pouco mais rudes, né? E daí ela diz assim: Deus permite que espíritos delicados se encarnem entre os homens mais rudes para lhes fazer pressentir as delicadezas que eles alcançarão e compreenderão mais tarde. Então, às vezes, no contexto familiar, tem alguns espíritos que têm mais equilíbrio, que são mais delicados. A gente diz assim, nossa, como esse espírito tem um sentimento elaborado, eu ainda não tenho, mas eu posso aprender com ele. Será que a gente está no contexto familiar olhando mais o defeito dos outros ou as qualidades dos outros? Porque se a gente fica mirando o nosso óculos, a nossa lente, só nos defeitos, olha o nosso padrão mental. Só vejo problemas, só vou enxergar o defeito, etc, etc. Quase que um olhar de condenação. Mas olha no contexto familiar. Será que não tem nenhuma pessoa que você pode dizer assim, nossa, essa pessoa é um exemplo para mim? Tem dificuldades, eu percebo. Mas olha aqui, exemplo de capacidade de relacionamento. Eu percebo no meu contexto familiar dificuldades que todos nós temos, mas percebo também qualidades. Nossa, como ele gosta de estudar, isso é uma coisa boa desse espírito. Mas às vezes se dedica muito àquilo. Precisa ter, né, a pessoa, o senso de justiça, só para dar um exemplo. É uma coisa boa, mas se você tiver só o senso de justiça e não tiver misericórdia, olha Saulo e virou Paulo de Tarso. Né? Tinha o senso de justiça, mas não tinha misericórdia ainda no coração. Então, as qualidades são importantes, mas a gente precisa equilibrar isso.
Então a gente vai analisando o nosso contexto familiar com esse olhar mais amplo e diz assim, Deus me colocou num contexto em que eu posso aprender muitas coisas, se eu tiver os olhos de ver. Porque será que Deus fez com que a gente nascesse naquele contexto por acaso? Quando a gente coloca o acaso em jogo, a gente tira Deus, né? O que a gente prefere ficar? A gente que escolhe, né? Então a gente vai ter esses contextos familiares, né? Então tem pessoas que vão estar no amarelinho e vão estar nos guiando. Então e outras que vão estar no magenta e que vão estar nos provando. Será que eu sou tão bondoso assim quanto eu acho que sou? Daí a gente vai ter que exercitar paciência. A gente costuma dizer, a gente vai ter que exercitar paciência com aquele espírito mais arteiro. É isso. Mas é uma prova para nós. Muito bem. Então isso vai se refletir de alguma sorte na sociedade, né? Então indo agora para o desenvolvimento, nós vamos partir sempre de um contexto de espíritos reencarnados na Terra. Qual que é a nossa grande dificuldade moral? O egoísmo, o orgulho. O egoísmo é eu quero tudo para mim. O orgulho é aquele sentimentozinho que está por trás. Tá vendo como eu sou melhor que ele? Tá vendo que eu não posso chegar aqui nessa loja e comprar uma coisa que ele não pode? No supermercado eu posso escolher esse produto, ele não tem nem condições de entrar no supermercado. É sentimento que está por trás da gente se sentir acima dos outros. O orgulho é isso. Então, os espíritos vão dizer que a gente precisa sair desses vícios morais de orgulho e egoísmo e transitarmos para a caridade. A caridade não é assistência social. A caridade, na visão espírita, é o sentimento íntimo. Sentimento de benevolência, indulgência e perdão. Será que eu estou sendo benevolente o suficiente no meu contexto familiar, pessoal, comigo mesmo e no contexto social? Será que eu sou uma pessoa doce, indulgente? Às vezes eu sou meio duro, não sou tão doce, podia ser mais. Será que eu sou capaz de fazer um processo, promover um processo na minha intimidade de auto-perdão? Porque o auto-perdão, ele é o perdão também. Mas a gente se condena, a gente se culpa, você não presta para nada, já viram? Alguém falou isso alguma vez? Nada que eu faça dá certo, alguém falou isso para si mesmo alguma vez? A gente vai fazer um pouquinho disso agora na frente, na sequência. Então, quando a gente vai para um processo de egoísmo, muitas vezes a gente vai oscilar entre dois aspectos. Um, do cara que é o dominador na família. Já se disseram, ou já ouviram alguém dizendo assim, puxa, nessa casa aqui, se não sou eu para resolver, não tem ninguém que faça. A gente às vezes faz isso, né? Isso é orgulho, é egoísmo. Porque às vezes se você não fizer, vai ter algum outro que faça. Você pode dizer para tua esposa, olha, vamos contratar alguém para fazer? Tem alternativas. Mas a gente não é o salvador da pátria. A gente é que se coloca nessa posição. Olha, está muito pesado para mim, vamos dividir um pouco isso? O que falta para a gente? Capacidade de falar e de ouvir. Né? Então, tem famílias que é assim, tá tudo certo, a gente não erra nada, aqui é minha família, aí vai na escolinha do filho, o que acontece com essa família na escolinha do filho? A família está toda certa sempre, o filho não pode ouvir um professor, não pode ouvir um coordenador de curso, eu sou da área de educação. Eu sou do ensino superior. Mas ainda tem lá pais que vão na secretaria conversar, filhos que já deveriam ter autonomia para ir numa secretaria de faculdade, conversar, etc., mas tem dificuldade. Porque os pais não libertaram os filhos, não deram autonomia para essas crianças lá atrás poderem perguntar e agora, a respeito disso, a respeito daquilo, refletir a respeito, etc., ter o seu processo de individualização na sociedade preservado. Mas o egoísmo, né, essa prepotência, vai nos dar uma certa sensação de autoritarismo. E isso não é bom. A sensação de autoridade vem de uma pessoa que sabe conversar de uma maneira equilibrada. Quantas vezes, e às vezes, muitas vezes até, meu pai veio conversar comigo como autoridade, de pai para filho. Meu filho, eu preciso conversar com você. Papai precisa trocar uma ideia com você. E aí ele vinha, conversava, olha meu filho, eu tenho diversos defeitos. Ele não se colocava na... Sabe? Mas aqui eu sou pai agora. Eu sei que eu tenho defeitos. Mas nesse ponto você tem que prestar atenção. Talvez você esteja cometendo falhas. E é melhor você se transformar. Isso é o que o pai tem que dizer para o filho. Colocar limites, orientar. Porque o filho espera isso do pai e da mãe. E como é bom você ouvir do teu pai, olha, eu não sou perfeito, meu filho. Porque muitas vezes o filho diz, vocês como pai, como mãe, vocês erram aqui, erram ali. É o conflito de gerações que é normal. O mundo está evoluindo de alguma sorte, mas eles esperam da experiência dos pais algum tipo de referencial que dê para eles. Eu encontro aqui algum tipo de base, de colo, se eu precisar. Eu encontro dos meus pais respaldo do ponto de vista moral. Eles também estão tentando se transformar. E aí a família vai criando uma espécie de sinergia de pessoas que cooperam.
que não estão ali naquele contexto, uma puxando, impedindo, puxando o tapete da outra e impedindo que a outra cresça, impedindo que o outro evolua. E também tem, nesse processo de egoísmo, a vítima incapaz, que é a impotência. Então a gente vai para a prepotência e muita gente fica oscilando entre uma coisa e outra, né? Ou vai para a impotência. Olha, a gente aqui em casa não dá nada certo, a nossa família não presta para nada, a gente está sendo... Hoje tudo que eu fiz deu errado. A gente tem esse tipo de discurso, que também não é bom. A Joana de Ângeles diz assim, a gente tem que sair de um processo em que a gente só se culpa ou só se justifica para um processo em que a gente se transforma. Então muita gente fica, muitas vezes a gente intimamente fica se punindo, fica se justificando, olha, porque não sei o que, blá 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 blá. Tá, e daí? A gente fica se punindo, e daí? Ah, eu tô arrependido, tá, e daí? Se transformou? Porque o processo verdadeiro para o nosso crescimento, o arrependimento ele é importante, mas ele tem que alavancar a nossa transformação. Senão vira só a culpa, né? Autopunição. A gente fica se flagelando do ponto de vista psíquico, emocional, né? Mas a caridade vai gerar um tipo de relação diferente, em que nós, naquele contexto familiar, vamos reconhecer a força de cada um num processo de cooperação e interdependência. Nós não somos seres separados dos outros. Então, o que eu faço, em termos de sentimento, de diálogo, de posicionamento, se reflete naquele contexto, naquele conjunto. O que eu faço no centro espírita? Será que eu cheguei hoje cedo, dei um abraço, como você falou, né? Ou a gente deu uma balinha, ou a gente trouxe uma aguinha, ou a gente trouxe um carinho, trouxe uma florzinha. Como é que eu sou no meu contexto do trabalho? Ah, todo mundo lá é meio sisudo. Então é lá que eu tenho que quebrar aquela sisudez. Leva uma florzinha, leva um bombonzinho, leva um carinho, diz um bom dia. A gente vai sendo outra referência, vai dando outra referência. No contexto familiar é a mesma coisa. Como é que a gente vai adoçar a nossa vida hoje? Só falando alto, eu tenho que falar alto aqui, eu sou professor, né? Eu tô falando muito alto. Tenho que fazer minha voz chegar lá no fundo da sala, né? Mas, você entendeu? O que eu estou fazendo? Como é que a gente está construindo essa relação? Porque eu falar alto aqui é uma necessidade formal do momento, né? Mas a gente não pode habituar uma família a estar um gritando com o outro. Como se quem fala mais alto tem mais autoridade, gente. Não é racional isso. O que nos dá a diferenciação em termos de hierarquia espiritual, dentro da visão espírita? A moral. É isso. Você não dá autoridade para ninguém. Né? Então a gente tem que ter esse equilíbrio. E a gente vai assumindo as responsabilidades por esse equilíbrio no nosso ambiente familiar. Eu vou aprofundar isso no próximo slide. Então a gente pode ter, nesse contexto, um tipo de visão que é mais adoecida, mais perturbada, e um tipo de visão que é mais salutar, que é essa que está na caixinha da esquerda, aqui na caixinha azul, essa de saúde, né? Mas vamos começar pela dificuldade, que é essa que está na caixinha em cinza. Uma visão de adoecimento interno e que a gente percebe isso muitas vezes revelado, refletido no contexto familiar. Então a gente não tem diálogos, a gente tem monólogo. Ou aqui é como eu quero, a gente não fala isso muitas vezes verbalmente, mas procede assim. Ou é do jeito que eu quero, quem grita mais vale mais, quem é mais forte pode mais, e assim a gente vai criando um contexto, criando no contexto familiar, um ambiente de violência. E a gente tem que se observar, né? A gente também às vezes cria o momento da geladeira, que eu costumo dizer. Que alguém fica em silêncio e não fala nada. Ajuda? Também não resolve, gente. Não resolve. Ah, vou dar uma geladeira em um mês. Às vezes a pessoa tem que processar. Se faz uma coisa bem ruim, né? Bem mal feita, a pessoa precisa daquele momento de processamento. Então você vai, o que é mais conveniente? Olha, entendi o que você quer dizer, mas você ofendeu, tal. Eu preciso, né, processar tudo isso. Vou levar um tempo para processamento aqui não é imediato, tipo, né, coloquei no liquidificador, acabou, tirei e está pronto. Não, às vezes demora semana, demora mês, a gente vai convivendo e tem certas situações que são agudas, que são difíceis, que a gente precisa saber lidar, aprender a lidar. E às vezes buscar um suporte, às vezes terapêutico, vir no centro espírita, psicológico, etc. Combinar o espiritismo com o suporte psicológico, pedagógico, às vezes também, né? Então, a gente tem, muitas vezes também a gente parte para esse processo de conversação, mas a gente não quer conversar. A gente vai para brigar. A gente vai mais para falar do que para ouvir. Mas a gente não está ouvindo o outro. Às vezes o outro está num momento difícil, talvez está com uma doença, a gente não está sabendo o que está acontecendo. Às vezes está com um problema financeiro. A gente tem que tomar cuidado. Mas outra coisa, que a gente for trazer isso para o campo da saúde, é perguntar, puxa, como é que vocês estão?
tentar abrir um diálogo. O que eu posso ser útil? Né? Ouvir, falar, ter a disponibilidade, se abrir para o diálogo, para reflexão. Quantas vezes, quando eu morava na casa da minha mãe ainda pequeno, né? A minha mãe sempre, ela é espírita desde bisavô, eu costumo dizer, eu nasci na família espírita, não posso fugir do espiritismo. Esse Jesus me pegou de jeito nessa reencarnação, não tem jeito de escapar. Mas sempre que a gente tinha uma questão familiar, ela dizia, meu pai, meus irmãos, vamos nos reunir, vamos conversar, mas a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos fazer uma prece, vamos ler uma página e fazer uma prece. Ela pegava aqueles livrinhos, né? Tipo Minutos de Sabedoria, livro de Joana de Anjos, a gente lia uma mensagem, fazia uma prece e aí a gente começava a conversar. Por quê? Porque com uma prece você chama para te auxiliar, para te inspirar os espíritos superiores que querem o bem daquela família e que são familiares que já desencarnaram e que se protegem aquele ambiente doméstico. Estão vinculados conosco pelo pensamento. Olha só que beleza. Mas é a gente que cria essa abertura para poder receber essa boa influência. Então a gente vai partir, na medida também, vindo já para baixo aqui no nosso esquema gráfico, né? Partir não de uma visão autoritarista, não de uma visão de permissividade, em que o filho tudo pode, que a gente pode gritar, a gente vai partir de uma visão mais educada, né? De autoridade. Olha, eu sei que eu tenho equívocos, não tenho problema, mas estou precisando conversar a respeito de alguma coisa, estou muito sobrecarregado, estou percebendo que meu emocional não está bem. Às vezes eu digo para minha esposa, olha, hoje de noite você queria conversar, mas eu estou tão cansado, estou meio irritado, eu acho que não vai ser o melhor momento. Vamos conversar num outro momento? Não dá, tem que ser hoje. Então você saiba que eu não estou no meu melhor. A gente tem que ser honesto com a gente mesmo, pessoal. Não é isso? Não é mais bonito? Porque na hora que começa a chegar mais problema em você, você vai estar irritado já. O que acontece? Provavelmente vai explodir, né? Então eu vou ficar quieto, você fale, vou ficar quieto, tente arranjar também uma solução pra gente, mas eu estou disposto a te ouvir e tal. Então a gente vai tendo que arranjar dentro de nós, nesse ecossistema que é a família, um modo de nós estarmos nesse ecossistema equilibrados, para que haja uma troca bastante assim construtiva para todos aqueles que compõem esse contexto, esse ecossistema, né? E também a gente vai observar em certos contextos familiares uma estagnação. Você percebe, às vezes chega lá, conversa com um amigo, ele fala uma coisa, 1 ano, passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, você conversa com aquele amigo, ele parece que fala da mesma coisa, a mesma reclamação, assim, meu Deus, parece que essa pessoa não sai desse lugar. É uma família, é uma pessoa que não quer crescer, que não quer evoluir. Se nós estivéssemos num contexto de família cooperativa, colaborativa, a lei divina é do progresso. Nós estaríamos progredindo. Puxa, fulano de tal agora entrou na faculdade. Beltrano agora começou a frequentar o centro espírita. Olha, ele começou a fazer um trabalho. A gente começa a perceber que lá e cá, a mãe, o filho, o pai, eles vão se ajudando e a família vai crescendo. No contexto educativo, que é o contexto que eu trabalho, a gente já tem um termo em inglês, né? Lifelong learning, quer dizer, aprendizado para a vida inteira. Então a gente vai aprender num mundo como a gente está complexo, cheio de questões de vulnerabilidade, etc. Nós temos que estar preparados cada vez mais. Então, quando um ano que a gente parou de aprender alguma coisa, vai fazer falta. Para todos nós estejamos em qualquer faixa etária que estivermos. Não importa se a gente é mais idoso, é mais jovem. Eu digo assim, se você é mais jovem, então estude mais ainda. Aproveite agora que você é jovem, que você tem mais tempo, não tem filho, aproveite para estudar. É o grande conselho que eu dou para os meus alunos. Se você conseguir na tua agenda colocar um cursinho de línguas, algo mais que diferencie você, faça. Faça. E os Espíritos dizem no Evangelho segundo o Espiritismo, está lá no capítulo relacionado à fé, que se nós soubéssemos dos potenciais que nós temos, nós teríamos muito mais fé em Deus e em nós mesmos. Porque nós não desenvolvemos todo o nosso potencial. Essa é uma das grandes dificuldades que nós temos. Quando a gente olha para frente, a gente fica olhando para o futuro e diz assim, o que vai acontecer? O que eu posso fazer? Quando a gente se olha, observando o que a gente realmente pode fazer, a gente define o presente. Porque o futuro, o Kardec fala disso quando ele fala da vida futura, né, no Espiritismo. O futuro ele repercute sobre o presente. Então, se eu me olho no futuro, eu já tenho uma visão de futuro mais ou menos maravilhoso, porque eu sei como agir no presente. Mas se eu não tenho nenhuma visão de futuro, o que acontece no presente? Tanto faz. Então, os Espíritos dizem assim para a gente, leia no capítulo 19, e tem 12, capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, e tem 12 que tem uma mensagem. No final da mensagem tem esse comentário do Espírito protetor.
E diz assim, se vocês soubessem o potencial que vocês têm, e que vocês muitas vezes negligenciam, eu sempre leio essa mensagem e fico pensando, preciso fazer mais por mim. Porque eu fazendo por mim, eu faço pelos outros também. Né? Muito bem. Aí, outra coisa que eu acho importante aqui nesse rodapé final, de baixo aqui, né? A questão emocional. Muitos de nós não nos alfabetizamos emocionalmente. A gente está com raiva, mas não reconhece, a gente tampa a raiva. A gente está com medo, mas tampa o medo. Essas emoções, o que acontece na nossa intimidade? Essas emoções, raiva, medo, etc., elas trazem informações importantes a respeito de uma certa circunstância. Não é que eu tenha que, a partir dessa informação que vem da raiva, eu tenha que manifestar essa raiva no mundo, mas ela me traz uma informação. Por que o medo é importante? Por exemplo, eu estou cruzando uma rua, vem um cachorro na minha direção. Se eu não tenho medo, tudo bem. Se eu não tenho medo, eu estou no topo de um edifício. Se eu não tenho medo, o que acontece? Tudo bem, eu vou lá na beira, vou ficar inclinado para fora. Então o medo como emoção, ela é muito importante. Só que a gente não avalia, não aquilata a importância da emoção. Como a gente não aquilata a importância da emoção medo, o que vai acontecer? A gente extrapola. A gente tem tanto medo, a gente preserva tanto esse tipo de emoção, que a gente nem sobe no topo do prédio. Tem guarda-corpo, etc. Eu não vou ficar me jogando lá de cima, né, sem uma proteção, mas eu posso subir, posso entender. Então o medo nos protege. Mas o excesso de medo, o André Luiz tem um capítulo dedicado nas obras dele só a respeito disso, paralisa. E tem reuniões no mundo espiritual que são feitas disso, no Espírito André Luiz, para que as pessoas entendam como trabalhar o medo. Olha só qual a importância de nós sabermos trabalhar as nossas emoções. Então, quando vem esse recado, essa informação emocional, eu tenho que saber trabalhar essa informação emocional, que vem da raiva, que vem do medo, etc. Para que no contexto familiar, no contexto da minha vida, eu possa, a partir dessa informação que vem, trabalhar isso de uma forma madura. Interessante isso, importante para a gente trabalhar no contexto familiar. Né? Porque a gente fica guardando raiva, etc. Mas por que veio aquela raiva? Calma lá, deixa eu me analisar. Por que eu estou com medo? Deixa eu me analisar. E a gente vai partindo para um processo de aprofundamento no nosso autoconhecimento. Senão as coisas ficam muito no para fora. E as definições, as nossas decisões, em vez de elas terem maturidade naquele contexto familiar, elas só vão ter embate. E é uma família que não progride, que não se sofistica em termos de sentimento. Fica sempre muito rude. Né? Então, partimos para um processo de gestão emocional. A gente usa agora a palavra regulação emocional, que está na moda, né? Uma alfabetização emocional, compreender melhor como trabalhar com isso na minha intimidade, para a gente poder, associados, né, como casal, como família, trabalhar isso em conjunto também. E aí todo mundo vai tendo uma relação mais cooperativa, mais colaborativa e mais compassiva. Muito bem, indo agora para o nosso final aqui das nossas conclusões, né? Não quero extrapolar o tempo com vocês. Então, voltando e fazendo uma síntese um apanhado e resumo do que a gente falou. Se nós estamos nesse contexto familiar, e a lei maior, a lei que mais nos permite o progresso nessa existência, a lei de caridade, ela nos convida nesse contexto que nós sejamos mais cooperativos. A gente insistiu bastante nisso, colaborativos. Eu me recordo, e essa frase que eu coloquei aqui em cima, aqui na parte superior, é do meu pai. Meu pai sempre dizia isso: meu filho, vamos todos colaborar. Então, a gente criou um hábito em família, né? Porque nós morávamos juntos, meu pai já está desencarnado, né? A gente criou um hábito em família, a ponto de pessoas quando vinham, né, às vezes recebiam um hóspede, um convidado, aí todo mundo acabava o jantar, o almoço até não tanto, mas acabava o jantar, o que acontecia? Todo mundo se levantava, às vezes até não esperava outro cara de comer, mas o que a gente fazia? Todo mundo começava a ir para a sua função. Olha, hoje você vai tirar a mesa, hoje você vai lavar, hoje você... Todo mundo fazia, cada um fazia um pouco. E aí a gente vai habituando os nossos jovens, as nossas crianças a arrumarem o quarto, a serem prestativos, a lavarem uma louça. Senão o que acontece? Vai ficar sempre o pai ou a mãe, eventualmente, se sobrecarregando com tudo naquele contexto. Então a gente vai aprendendo que nesse ecossistema, que se cada um assume a sua parte, o seu pouquinho fica leve para todo mundo. Mas se um for pegar e arrumar toda a casa, o quarto, a casa, não sei o quê, e diz, nossa, eu estou arrumando a casa, não sei o que está me acontecendo, estou meio estressado, meio nervoso. Porque os outros estão largando o trabalho nas costas dele. Se a gente olha, eu adoro ver, para relaxar às vezes, esses National Geographic, né, os animais, né? E a gente olha às vezes os animais que têm
mamíferos superiores que tem uma cerebração um pouco mais sofisticada, você nota que cada um naquele bando de animais, o leão, a leoa, os leõezinhos, cada um tem uma função de delimitar o território. Você diz assim, nossa senhora, eu antigamente olhava, quando fazia uma associação entre os animais e a psicologia, eu falava, nossa, não tem nada a ver, a gente é humano, né? Muito mais, assim. A gente vai ver os animais, a inteligência divina se expressando no instinto animal, as criancinhas aprendendo a se defender, né? Os criancinhos, quer dizer, os leõezinhos, as leoas aprendendo as funções delas no bando, os leões também com a sua função de delimitar território. Eu digo, meu Deus, como a gente tem disso e não se percebe. Mas eles fazem tudo por instinto, né? Essa inteligência que vem natural do animal. E a gente às vezes parece que esquece dessa uma espécie de inteligência natural nossa, num contexto de grupo. E a gente passa a colocar tudo no nosso bagageiro, na nossa mochila. E aí fica pesado mesmo. Então, se a gente aprender a dividir, fica mais leve para todo mundo. Quantas vezes eu conversei com a minha esposa, ela vem, eu preciso conversar com você. Tá muito pesado tal coisa para mim. Tá. Que solução que a gente tem? Não, a gente podia fazer, em vez de fazer o almoço em casa, vamos almoçar fora. Então tá. Então precisamos arranjar um lugar mais barato, porque a gente não tem dinheiro para pagar aquele. Então a gente vai se articulando para ficar leve para todo mundo. Senão vai ficar só uma hora essa pessoa vai ficar sobrecarregada. Nossa, teu pai anda estressado, fulano estressado. Claro, a pessoa explode, talvez está sobrecarregada. Então a gente tem que conversar. O ambiente familiar, com maneira saudável, vai ter esses momentos de diálogo, de conversa. Olha, vamos dialogar para ficar mais leve para todo mundo. Vamos crescer junto? Vamos crescer junto. Senão a gente vai se apagando, vai se anulando. E ao invés de crescer, a gente fica batendo no teto o tempo inteiro. Não é verdade? Então, esse contexto de uma família sem sinergia, sem cooperação, 2 mais 2 eu coloquei aqui, não é um problema matemático, tá? 2 mais 2 igual a 4, né? Mas um contexto em que a família não tem sinergia, não vai para frente, fica batendo no teto. Então 2 mais 2 não vai ser 4, vai ser outra coisa. Vai ser menos, vai ser 0, menos 2, sei lá, vai ser alguma coisa assim. Então a gente se une para não crescer. É estranho, né? Mas é assim que acontece muitas vezes. Ou a gente vai ver aqui para essa intermediária aqui, que 2 mais 2 depois é igual a 5. Mas pensa numa família que todo mundo se ajuda, que todo mundo coopera, todo mundo colabora, vamos crescer, vamos passar. 2 mais 2 pode virar sei lá, muito mais que 5. Mas isso depende de nós. Cooperarmos, colaborarmos, construirmos essa sinergia ou não. As pessoas que lidam com capacitação de equipes, etc., dizem assim, formar grupo é uma coisa, formar equipe é outra coisa. Porque na equipe tem sinergia, tem cooperação, tem ajuda mútua. No grupo nem sempre. Uma equipe tem objetivo, tem meta, quer crescer. Um grupo nem sempre. Então se os psicólogos, se quem capacita equipes já viu isso, por que a gente não pode trazer esse tipo de pensamento para o nosso contexto familiar? Se você for pensar, é como uma equipe, em que todo mundo está trabalhando, auxiliando um ao outro. Ou não, depende. Né? Se nós tivermos essa consciência, é melhor. Eu mesmo, à medida que foi tendo problema na família, fui estudando o Espiritismo e falei, nossa, como que o Espiritismo pode me ajudar a resolver esses problemas? Não pense que isso aqui é só uma exposição teórica, não. Eu passo por isso aqui e reviso tantas vezes quantas forem necessárias, né? Porque é importante para mim. Então, a gente vai ter algumas visões, né? Aqui falando desse rodapé aqui, agora na cor cinza, né? E algumas visões e caminhos. Quando a gente vai, começando pelo egoísmo, que está aqui embaixo, a gente vai começar a se culpar e se justificar, como eu já falei. Mas não vai resolver. Quando a gente vier para a caridade, a gente vai começar a se acolher e a se transformar. Não é fácil a gente... O que vai acontecer? Quando eu observo os meus potenciais e observo que eu tenho tempo e condições de desenvolver. É fácil desenvolver potencial? Vou dar um exemplo que é o mais comum no meu dia a dia. Você tem um potencial. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, eu olhei assim a grade curricular, eu digo assim, em 5 anos eu fiz arquitetura e urbanismo aqui na universidade. Hoje eu sou professor na universidade que eu fui aluno. Eu falei, nossa, em 5 anos estão dizendo aqui que pela matriz curricular eu vou me formar em arquitetura. Eu digo, meu Deus do céu, esses caras têm fé mesmo, dá braba, né? Nem eu acreditava, era aqueles meninos que entravam na faculdade, meio, sabe, hoje em dia seria aqueles meninos que andam de skate, né? Bonezinho pra trás, eu digo, nossa senhora, os caras são artistas, esses professores aí. Mas não é que dá certo? Só que o processo, ele envolve empenho. O que a gente muitas vezes não quer? A gente quer resultado sem empenho. Então a gente se olha no futuro e diz, não, vai dar muito trabalho.
A gente desiste. Mas o que acontece? Se a gente tem um olhar para o futuro, percebe que vai ter resultado, o que acontece no nosso processo de empenho? Quem são os que mais ajudam a gente a trabalhar quando a gente percebe que tem um foco? Os espíritos superiores. Esse é o papel do nosso anjo da guarda. Quando vocês chegarem em casa, já tem umas tarefinhas. Eu sou professor, vou passando tarefa. Né? Evangelho segundo o Espiritismo, leiam lá o capítulo da fé. Esse item 12, capítulo 19, item 12. E tem um outro ponto que a gente negligencia muito dentro do próprio movimento espírita. Se vocês puderem, leiam no Livro dos Espíritos o papel do espírito anjo da guarda junto a nós. A gente deveria acionar muito mais o nosso anjo da guarda do que a gente aciona usualmente. Porque esses são espíritos que têm um vínculo mental direto conosco. Muito especial. Muito especial. Então esse espírito vai nos orientar. Eu tenho coisa que o meu espírito anjo da guarda falou há anos para mim. Lá para trás, 5 anos atrás. E que eu não fiz. Poderia ter feito. Eu digo, meu Deus do céu. Fiquei me justificando. E estou começando a fazer agora. Algum problema? Estou fazendo. Podia ter começado antes. Tem coisas da vida que a gente olha para trás e diz assim, podia ter começado antes. Não tem? A gente vai chegando perto dos 50, dos 40, dos 60, podia. Mas agora, aqui caiu a ficha, então vamos lá. Vai ter esforço, vai ter dor de trabalho? Vai. Mas que bom que eu estou crescendo, que eu estou evoluindo. Né? Muito bem. Aí, acho que algumas perguntas que estão por trás, que nortearam nessa estruturação e que vale a pena a gente também fazer. E, claro, isso é pessoal, estou aqui trazendo como só um ponto de norte para a gente fazer as nossas próprias transformações. Né? É como nós poderíamos agir e como nós temos agido nesses contextos, né? Da sociedade e da família. E quais são as minhas contribuições ou as nossas contribuições nesses contextos sociais que nós estamos? Pensando que temos famílias consanguíneas, mas que temos famílias espirituais, seja no mundo espiritual, pensa que uma família espiritual pode estar no teu contexto laboral, por exemplo. No nosso contexto de trabalho pode ter uma família espiritual. Daqui a pouco essa equipe se desfaz, vai para outro lugar. Mas por um tempo, aquilo aí pode ser também entendido como uma família espiritual. A gente não está por acaso naquele contexto. E uma coisa que nos protege, né? O amor, de alguma sorte, nos protege. A gente acha que o que nos protege é uma espécie de coragem de desafiar o outro. Mas isso não é proteção. Quando Cristo vai para a cruz, Ele dá para nós um referencial completamente diferente. Os Espíritos veem o amor como um ato de compaixão e de entrega. A gente muitas vezes vê o amor como um ato de que o outro tem que fazer do jeito que eu quero. A gente impõe. Mas o amor não precisa ser imposto. Ele é natural na nossa intimidade. A nossa natureza é uma natureza que é amor. Porque a nossa natureza é divina. E uma das características de Deus, embora a gente vai dizer que Deus é amor, Deus é muito mais que isso, né? Com certeza. Mas Ele tem essa vibração. Se a gente sintoniza nisso, então a gente consegue se cuidar e se proteger muito mais e muito melhor, né? Então que a gente consiga sair dessa neutralidade, do tanto fez e tanto faz, né? Isso é neutralidade. Eu não faço o mal, mas também não faço o bem. A lei de Deus é de ação no bem. A gente fica muitas vezes cobrando, a gente falou agora um pouco do Espírito, né? Paulo de Tarso, né? Saulo que se transforma em Paulo. E aí a gente vai percebendo que vai migrando de uma certa cobrança, neutralidade, para uma região de mais educação, de mais caridade. Aí nós vamos sintonizando com a nossa verdade íntima e vamos sendo muito mais felizes. Porque a gente não consegue alterar completamente a vida dos outros, mas a gente consegue alterar muito e muito profundamente as nossas vidas. E graças a Deus, a gente tem na doutrina espírita um referencial, eu diria assim, fundamental para isso. O Espiritismo trazendo o esclarecimento dos ensinos de Jesus, com a clareza que ele nos traz, gente, eu não encontrei nada igual. Não encontrei nada igual. Uma clareza meridiana. A gente às vezes não segue por orgulho ou por ignorância, mas está na nossa mão poder seguir, né? Fazer por onde? Então, ainda nesse último slide da apresentação, que nós possamos trazer para a nossa convivência familiar a conscientização e o amor. Muitas vezes a gente vai fazendo as coisas no automático. Eu me recordo de um amigo nosso, as crianças dele, sempre quando iam para escolher levar as crianças para a escola, tem 2 filhinhos homens, você imagina, né? Entrava no carro de manhã, já era aquela bagunça. Eu tive irmão
mais novo que eu também. Menina é terrível, é arteiro, né? Um puxa aqui do outro, não sei o que, né? E menina, assim, o carinho deles é bater na mochila do outro, né? E bate, eles não sabem dar muito carinho, tem aquela energia, né, que parece que sobra, né? Jeito de menino, né? Ele falava, Roberto, pelo amor de Deus, para levar essas crianças para a escola de manhã era um tormento. E entravam no carro e ia com aquilo lá. Aí a gente começou a adotar uma técnica bem simples. Vamos fazer uma prece antes da gente ir para a escola? Eles começaram a fazer uma prece antes de ir para a escola. Ele falou, nossa, Roberto, mudou tudo. Mudou tudo. Mas é assim, são crianças, não sabem lidar, né, com aquela energia, com aquela força que tem dentro, né? Então a gente vai conscientizando, olhando e transformando, com leveza, né? E diante daquilo que acontece no mal, não fiquemos replicando o mal com o mal. Gritou, vou gritar mais alto, falou mal de mim, falou mal da minha mãe, vou falar mal da mãe dela, da mãe dele. Respondamos o mal com o bem. Vamos reestruturar então isso aí? Tudo bem, tem problema ali, aqui, mas vamos reestruturar então a nossa relação diante de um processo mais maduro? E a gente vai reestruturando. Então, para fazer, a gente tem muitos recursos, como eu falei do Espiritismo. Prece, a gente falou bastante a respeito, estudar, refletir, encontros construtivos, diálogos construtivos. Já conversaram besteira em casa? Não é legal, porque a gente vai atraindo espíritos que se elaboram nesse tipo de coisa, que gostam desse tipo de coisa, leviandade, maledicência. E quando a gente vai falando mal dos outros, quem que está ali nos copiando? Às vezes um netinho, um filho, e a gente vai falando mal dos outros, e ele está ali vendo, ouvindo, né, muitas vezes. Então, trazer o Evangelho para o lar, mas muitas vezes não é só fazer o dia do Evangelho no lar, mas também, às vezes diariamente, eu e minha esposa, a gente conseguiu fazer um combinado. Diariamente, quando a gente pode, numa refeição que a gente pode, geralmente é o almoço, no nosso caso, mas às vezes você pode no café da manhã ou no jantar, em algum momento, fazer um tipo de uma prece juntos, diário. Então a gente lê uma pequena página e faz uma prece juntos. 5 minutinhos, mas muda o teu dia. Importantíssimo isso a gente fazer. Né? Com o casal, não pode ser pessoa, é outro companheiro, é espírita, não é? Mas às vezes, se tiver, vamos fazer. Faz tão bem pra gente. Vamos começar a fazer, vamos implantar isso. Me faz tão bem, vamos fazer. E aí a gente vai aprofundando. Por exemplo, a gente agora já conseguiu lá em casa reservar. Hoje a gente não pôde fazer porque vim aqui no alvorecer, né? Mas, domingo de manhã, lá é o dia de a gente fazer um estudo do Evangelho dentro de casa. E nós reservamos praticamente 1 hora. Mas a gente vai fazer meditação. 1 hora. Ficar em silêncio. Aprender a ficar em silêncio. A gente já faz anos que nós fazemos isso. Então a gente vai progredindo. A gente vai, como espíritos, a gente tem essa oportunidade de fazer, ou a gente vai ligar a programação de qualquer outra coisa e vai deixar a nossa vida ser comandada pela programação da televisão, mas a programação é deles, não é nossa. Programação do canal no YouTube, da internet, do que for, a programação é deles, não é nossa. Quem tem que resolver os nossos problemas somos nós. E que bom quando a gente consegue acalmar o lar no domingo, é o dia do stop, né? Durante a semana a gente faz pequenas pausas, mas a gente tem que ter uma pausa maior para uma reposição maior. Você tem que parar no posto para reabastecer de gasolina. Pouco tempo, você não, é só na Fórmula 1. Pouco tempo, né, para reabastecimento. Mas às vezes você precisa de um tempo maior para o reabastecimento. A gente precisa se cuidar, se amar também. Isso é auto-amor, né? Então, gente, temos alternativas, tem o que fazer, que às vezes estiver numa situação mais difícil, né? Ou se não tiver, dá para melhorar. Sempre dá para melhorar, né? Então eu vou colocar aqui alguns livros só para... Eu tenho um livro que eu achei muito interessante, do Anílio Cerqueira, está aqui, Saúde nas Relações Familiares. O Alberto Almeida também tem vários livros sobre essas questões familiares, né? A própria obra do Kardec. E aqui o livro de Joana de Ângeles, um deles, né? Constelação Familiar, também traz muitas orientações a esse respeito. Quem puder ler ou às vezes estudar, vale a pena. Eu vou fazer só, aproveitando esse tempinho, agradecer a todos vocês pela oportunidade. A gente está com esse grupo, Kardec Mais, que fez aqui um livrinho, até já passei para os evangelizadores, aproveito para fazer uma propaganda, vou deixar aqui com vocês também os marca-textos. E a gente está com o nosso Instagram fazendo o Evangelho domingo de noite. Só que a gente não está mais conseguindo porque não temos mais 1000 seguidores, temos 1000 seguidores, né? Então se vocês puderem seguir o nosso grupo lá no Kardec Mais, é um trabalho espírita, de evangelização também, de publicação de livros espíritas, tá? E a minha gratidão pelo convite, pela oportunidade de estar aqui nesse domingo. Que Deus nos abençoe, né? Que a gente consiga construir relações com nós mesmos, com os nossos familiares cada vez mais sólidas e mais plenas, né? Mais felizes. A gente está aqui para isso, né? Muito bem. Aí eu faço a oração também, né? Estou no horário aqui, gente?
Mais ou menos no horário. A criançada vai começar a chegar. Então vamos fazer a nossa prece. Pedindo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos Espíritos que nos protegem, aos protetores dessa instituição, que possam fluidicamente nos envolver, nos abraçar, preparando o nosso dia para o refazimento, para as reflexões. Que essas vibrações de paz, de discernimento, lucidez, alcancem também os nossos ambientes domésticos, os nossos ambientes de trabalho. Que alcancem também, Senhor, aqueles que nos perseguem. Que os Espíritos levem ao mundo essa mensagem tão importante, Senhor, redentora para as nossas almas. E a nossa gratidão, Pai, por podermos aurir os benefícios dessa mensagem, da companhia dos Espíritos superiores, de Jesus, novamente junto conosco. Que assim seja.